Vincent Willem van Gogh, ou mais conhecido como o pintor holandês Van Gogh. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre as principais obras desse artista que em vida não teve tanto sucesso assim, pois eles consideravam ele um louco. Mas depois de sua morte, hoje seus quadros valem milhões. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Van Gogh nasceu na cidade holandesa de Zundert, em 30 de março de 1853. Criou mais de 2.000 trabalhos artísticos, entre eles 860 pinturas a óleo. O seu estilo de pintar era único, usando muito do expressionismo, onde mostrava os seus sentimentos e emoções em suas obras. Mas o curioso de tudo é que em sua vida vendeu apenas um quadro, e também ele passou por momentos difíceis, onde foi internado no hospício, por sofrer com alucinações. Assim se tornou alcoólatra, principalmente consumindo absinto, uma bebida muito forte na época. E uma dessas alucinações, o pintor chegou a cortar a própria orelha, onde algumas teorias ele usou o sangue desse episódio para pintar um quadro. Por incrível que pareça, Van Gogh morreu aos 37 anos. E para mim eu achava que ele tinha mais de 90 anos, porque a gente retrata ele como um senhor, assim, bem velhinho, que pintava quadro, né? Mas não, morreu bem novo mesmo, pessoal. A morte de Van Gogh foi devido a um tiro que ele deu no seu próprio peito. 2 dias depois, essa ferida se infeccionou e levou ele ao óbito aos 37 anos de idade, como eu disse. Suas principais pinturas se encontram em museus espalhados pelo mundo. Vamos ver então, pessoal, quais são essas pinturas mais valiosas de Van Gogh. Os Comedores de Batata. Em 1885, Van Gogh pintou essa obra-prima. Ele quis demonstrar os lavradores como eles realmente eram. Usou padrões grosseiros e feios na pintura, com o objetivo em mente que eles seriam naturais e intocados. Essa pintura hoje se encontra no Museu de Van Gogh em Amsterdã, na Holanda. A pintura Girassóis foi feita por Van Gogh no ano de 1887 em Paris, na França. Anos depois, o pintor havia de pintar mais quadros com girassóis, pois ele tinha um amigo chamado Paul Gauguin que gostou do quadro. Assim, Van Gogh o presenteou. A pintura do Café à Noite no Place Lamartine foi produzida por Van Gogh em 1888, em Arles, lá na França. A obra está de posse de uma universidade de Yale, em New Haven, nos Estados Unidos. O pintor quis retratar na pintura o Café de la Gare na Place Lamartine, demonstrando o interior do local, com uma porta meio cortinada no fundo, e com 5 clientes e um garçom. A obra do Terraço do Café à Noite foi pintada em 1888, em Arles, também na França. O quadro retrata um canto do lado nordeste da Praça do Fórum, lá em Arles, onde Van Gogh montou o seu cavalete para produzir a obra. Em 1990 a 91, foi reformulado o lugar para ficar exatamente como a tela de Van Gogh. O quarto em Arles é o nome dado a 3 pinturas de Van Gogh, que ele teria pintado no século XIX. A obra esboça o quarto do pintor em Arles, na França, que é conhecida como a Casa Amarela. A pintura Vinha Encarnada foi a única peça vendida por Van Gogh. Ele a pintou em novembro de 1888. A compradora foi Anna Bock, que pagou 400 francos pelo quadro em 1890, na cidade de Bruxelas. O quadro teria sido pintado depois de uma chuva, com o pôr do sol, pintando assim o chão de violeta e as folhas da parreira de vermelho. E o toque esverdeado no céu seria então para contrastar com os tons de vermelho quente que envolve a tela. A pintura de Van Gogh A Noite Estrelada faz parte da coleção de artes do Museu Arte Moderna de Nova York. A obra descreve a vista da janela de um quarto de hospício Saint-Rémy, pouco antes do sol nascer, mas com um vilarejo imaginário criado pelo pintor. É tida como uma das obras mais famosas de Van Gogh. Ele teria feito o quadro durante sua internação no asilo psiquiátrico. Ali ele fez grandes trabalhos para o mundo da pintura. Em 1889, Van Gogh pinta Campo de Trigo com Cipestre. Essa obra fez parte das 3 pinturas de óleo do pintor. A pintura descreve campos dourados de trigo maduro, um cipreste provençal de jejum escuro, elevando-se como um obelisco verde. Nesta época, Van Gogh estava fascinado por Cipestre, assim fazendo outras versões. Retrato do Dr. Getty. Essa pintura foi de grande valor sentimental para Van Gogh. Ele fez o retrato do Dr. Getty, o médico que cuidou dele durante os últimos anos de sua vida. Esta obra é uma das mais respeitadas no mundo da pintura. Retrata o médico sentado à mesa e inclinando a cabeça no seu braço direito. Esta obra de Van Gogh é a mais cara de suas pinturas. Em 1890, Van Gogh pinta o Campo de Trigo com Corvos. Os críticos da pintura citam essa obra como a mais perfeita de Van Gogh.
e também foi a última que o pintor holandês produziu. Ela retrata um céu dramático e nebuloso, cheio de corvos sobre um campo de trigo. Um sentimento de isolamento é aumentado por uma estrada no meio, que leva a lugar nenhum na direção incerta do voo dos corvos. Já a obra Mulheres Reparando Redes nas Dunas retrata camponesas trabalhando sob o sol nublado, e foi inspirado numa paisagem campestre, onde Van Gogh passou um certo período que lhe serviu de inspiração para algumas obras. E esse quadro, pessoal, foi leiloado por 7 milhões de euros. O que é mais triste é saber que um artista só é reconhecido depois de sua morte. Van Gogh é um exemplo disso. Como que pode hoje seus quadros valer milhões e na época, quando ele pintava, taxavam ele como louco? É muito triste isso, né, pessoal? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que se inscrevam no canal para dar aquela força, deixe o like e compartilhem também. Se tiverem sugestões de vídeo, deixa aí nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.